Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de Química Orgânica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a introdução à Química Orgânica. Vamos ver alguns aspectos da disciplina e também iniciar o estudo dos compostos orgânicos. Bom, quando a gente fala de química orgânica, a gente está falando de compostos orgânicos. E a primeira utilização dos compostos orgânicos foi na descoberta do fogo, pois quase tudo que sofre combustão é um composto orgânico. Toda a vida que existe no planeta, ela é baseada no carbono, desde o combustível que queimamos até a constituição do nosso próprio corpo. E a diversidade dos compostos orgânicos é muito grande. A gente tem entre naturais e sintéticos cerca de 20 milhões de compostos conhecidos. E da onde vem esse nome química orgânica, né? Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, os cientistas começaram a dedicar tempo para entender a química dos organismos vivos. Então, eles isolavam algumas substâncias presentes no corpo e identificavam. E o maior estudioso da química orgânica foi o Berzelius. O Berzelius ele acreditava na teoria da força vital, que diz que os compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por organismos vivos, e daí veio esse nome química orgânica. No entanto, alguns anos mais tarde, em 1828, Wöhler conseguiu sintetizar em laboratório a substância ureia, e ele fez isso a partir de um composto inorgânico, ou seja, ele derrubou a teoria do Berzelius. Então, hoje em dia, a química orgânica é a área que estuda os compostos de carbono, as suas propriedades, suas funções e também o seu comportamento espacial e dentro de reações químicas. Então, como não dá para a gente falar de química orgânica sem falar do carbono, a gente precisa falar dos postulados de Kekulé. Kekulé foi o maior estudioso do carbono da época. Em 1858, ele fez os seus três postulados sobre como o comportamento do carbono era dentro de uma molécula. Primeira coisa, o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz quatro ligações químicas. E isso vocês já viram lá em ligação química nos exemplos de formação do metano. As quatro valências do carbono são equivalentes entre si. O que isso significa? As quatro ligações que o carbono faz, desde que simples, elas são todas iguais entre si. A gente não tem diferença entre elas. E o terceiro postulado, o carbono pode formar cadeias, e essas cadeias podem ter tamanhos variados. Só que a gente tem um problema aí. Se a gente olhar a distribuição eletrônica do carbono, a gente só conseguiria fazer duas ligações com esse elemento. Por quê? Relembrando um pouquinho de distribuição eletrônica. O carbono tem número atômico 6, então a sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p2, que aqui está representada pelo diagrama de caixinhas, onde a gente tem os orbitais sendo desenhados e quantos elétrons a gente tem em cada orbital. Toda vez que a gente faz uma ligação química, a gente só pode fazer ligação química em orbital que possua elétron desemparelhado. O que é isso? É um orbital que possui somente um elétron, porque aí o elétron do átomo que vai estar se ligando no carbono, ele vai emparelhar neste elétron aqui. Então, como ele é 2p2, eu tenho dois elétrons desemparelhados, teoricamente ele só poderia fazer duas ligações. Porém, a gente sabe que o carbono faz quatro ligações. Inclusive, a gente conhece já a molécula do CH4, que é o metano. Como que a gente explica isso? A gente explica isso pela teoria da hibridização. O que é a teoria da hibridização? Bom, se a gente olhar o formato dos orbitais atômicos, aqui a gente tem o orbital S, que ele é um orbital esférico, e aqui a gente tem a representação de cada um dos orbitais p. Lembra que o p são três caixinhas, então a gente tem um orbital p que a gente nomeia de px, um orbital p nomeado de py e outro orbital p nomeado de pz. Como a gente está em três dimensões, px, py e pz, somente para a gente poder diferenciar. Esses são os orbitais atômicos que a gente tem
no carbono. 2s2, 2p2, tá certo? Os orbitais p eles podem ser representados também todos unidos, mas aqui é interessante que a gente visualize eles isoladamente. O que vai acontecer? A gente vai precisar combinar esses orbitais de forma a permitir as 4 ligações do carbono. Então, como isso vai acontecer? Aqui a gente tem, novamente, a distribuição eletrônica do carbono no seu estado normal, seu estado fundamental. Então, eu tenho um S2, que é o de menor energia, o 2s2 e o 2p2. O que vai acontecer? Este elétron aqui do 2s2, ele vai sofrer uma excitação e ele vai ser promovido para esta caixinha aqui do 2p2, que vai virar 2p3, certo? Então, quando eu faço isso, eu estou combinando dois tipos de orbitais diferentes. Então, eu estou hibridizando o 2s com o 2p. Então, eu vou formar 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Por que sp3? Porque eu usei uma caixinha do S e 3 caixinhas do P. E aqui eu consigo emparelhar os 4 elétrons que virão das 4 ligações que o carbono pode fazer, como por exemplo no CH4. Então eu teria cada hidrogênio ligando em um orbital desse. O orbital híbrido, ele tem uma energia intermediária entre os orbitais que foram combinados para gerar ele, tá certo? Porque eu realmente combino. Então, é como se eles juntassem e formassem uma coisa nova, que é uma mistura dos dois. Então, ele não vai ter nem a energia do 2s, nem a energia do 2p, tá certo? Então, se a gente considerar a representação espacial dos orbitais, a gente consegue entender por que a molécula de CH4 existe. Então, voltando lá aos desenhos dos orbitais. A gente tem aqui o 2s, e aqui a gente tem o 2px, o 2py e o 2pz. Eu vou combinar esses 4. Vou formar 4 orbitais híbridos do tipo sp3, que vão ter este formato aqui. O formato não é algo que vocês precisam ter decorado. Vocês só precisam ter ideia de que o formato vai mudar porque eu estou combinando coisas de formatos diferentes, certo? Então, eu vou gerar 4 espaços para ligações. Esses 4 espaços são equivalentes. A gente vai colocar eles na geometria tetraédrica, que tem um ângulo de 109,5 graus entre cada um dos orbitais, e eles serão todos híbridos sp3. Então, poderia vir um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí eu justifico a molécula do CH4. Mas o carbono não faz somente ligações simples. O carbono ele pode fazer ligação dupla. E na formação da ligação dupla, esse processo é ligeiramente diferente. Como vai acontecer? Para a ligação dupla, eu não vou combinar o S com os 3 P's. Eu vou combinar o S somente com 2 orbitais P. Tanto faz se eu estou pegando o PX ou o PY ou o PZ, porque eles são equivalentes. Então, eu vou formar 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Por que na ligação dupla eu não vou usar o terceiro P? O que acontece? Quando a gente forma uma ligação dupla, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, a ligação dupla ela precisa de um orbital P puro, original. Então, eu vou continuar promovendo o elétron do 2s para o 2p, só que um desses orbitais P's original, ou o px ou o py, ele vai se manter puro com a mesma energia para dar origem à ligação dupla. E os orbitais híbridos sp2, porque eu só estou utilizando no híbrido um s e 2 p's, então sp2, é que vão dar origem às ligações do tipo simples, as ligações iniciais que serão formadas, tá certo? Então, aqui a gente tem uma hibridização do tipo sp2.
E no caso da ligação tripla ou de duas duplas no mesmo carbono? Aí a gente vai unir um orbital s e um orbital p. E neste caso, vão sobrar dois orbitais p puro, os dois originais, que já tinham um elétron cada. Eu continuo promovendo esse elétron do 2s para cá, só que o híbrido vai ser somente sp, tá certo? Então, eu tenho três possibilidades de hibridização para o carbono: sp3, sp2 e sp. A gente pode também classificar o carbono de acordo com o tipo de ligação que ele faz. Então, a gente tem aqui um carbono fazendo 4 ligações simples, aqui um carbono fazendo 2 simples e uma dupla, um carbono que faz 2 duplas e um carbono que faz uma simples e uma tripla. Todos eles estão com 4 ligações. Quando você tem somente ligações simples, a gente diz que a gente tem um carbono saturado. E se a gente tiver a presença de ligações múltiplas, que no caso é a dupla ou a tripla, a gente diz que tem um carbono insaturado. Então, aqui, 4 ligações simples, carbono saturado. Se eu tiver pelo menos uma dupla, então eu não conto pelas simples, eu conto pela presença da dupla ou tripla, eu tenho carbonos insaturados. E aí, voltando um pouquinho à hibridização, por que a gente tem aquele orbital p puro para as ligações duplas e triplas? Quando a gente forma ligações simples, essas ligações são todas equivalentes. Inclusive, o Kekulé postulou isso, que são ligações que a gente dá o nome de sigma. Ligações todas iguais, equivalentes, representadas pela letra grega sigma. Quando a gente vai para a ligação múltipla, ou seja, dupla ou tripla, a primeira delas é sigma e as outras são do tipo π. O que isso significa? Aqui, neste carbono que faz duas simples e uma dupla, as simples continuam sendo sigma e aqui na dupla, um tracinho é sigma e o outro tracinho é π. Tem como eu diferenciar um do outro? Não. O tracinho que foi formado na sigma, ele foi formado pela hibridização. Então, neste caso aqui, eu estou com a dupla, então eu tenho uma hibridização do tipo sp2. O primeiro tracinho, junto com os tracinhos da simples, vieram dos orbitais híbridos sp2. E o segundo tracinho da dupla, ele veio daquele orbital p puro que não entrou na hibridização e é o que vai formar a ligação do tipo π. Quando a gente tem duas duplas, o primeiro tracinho da ligação da esquerda é sigma, o segundo é π. Do lado direito, o primeiro é sigma, o segundo é π. E no caso da ligação tripla, este daqui é sigma, um dos três aqui vai ser sigma e os outros dois vão ser π. Por isso que na ligação tripla, a gente precisa que sobrem dois orbitais π sem hibridizar, porque eu preciso formar duas ligações π na ligação tripla. Então, a hibridização existe para formar as ligações do tipo sigma. Todas as ligações do tipo π são feitas em orbitais p puro, ou seja, na dupla e na tripla, tá certo? Só para a gente poder resumir aqui, 4 ligações simples. A gente tem hibridização do tipo sp3, uma ligação dupla e duas simples, hibridização do tipo sp2, e quando a gente tem duas duplas ou uma simples e uma tripla, hibridização do tipo sp, tá certo? Lembrando que a hibridização justifica a formação das ligações sigma. Quando a gente está falando da ligação π, a gente está usando o orbital p puro. Uma outra forma que a gente tem de classificar o carbono é de acordo com os seus vizinhos dentro de uma cadeia. Então, aqui a gente tem a representação de uma cadeia de carbono fictícia e o que eu tenho que observar? Quantos vizinhos carbono aquele carbono que eu estou analisando possui? Então, este carbono aqui, ele só tem um vizinho do lado direito. Então, a gente vai dizer que ele é um carbono primário. Primário que vem de 1.
Este carbono aqui marcado em azul, ele tem um vizinho para a esquerda, um para a direita e um para baixo. 3 vizinhos, ele vai ser um carbono terciário. Este carbono aqui, um vizinho para a esquerda, um vizinho para a direita. Então, ele é um carbono secundário. Este daqui marcado em roxo, um vizinho para a esquerda, um para a direita, um para cima e um para baixo. Então, ele é um carbono quaternário. Então, eu posso ter carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Não faz diferença se eu tenho ligações duplas ou triplas. Eu estou olhando aqui somente vizinho, e esses vizinhos têm que ser carbono para essa análise. Se eu tivesse um oxigênio aqui no meio, eu não iria contar o oxigênio como vizinho, tá certo? Então, classificação do carbono de acordo com os seus vizinhos, eu só conto vizinhos carbonos. Para a gente encerrar essa aula inicial, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fórmulas que a gente tem. As cadeias carbônicas, elas podem ser representadas de diversas maneiras. Aqui a gente tem a representação de uma fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, ela representa todos os átomos que fazem parte da cadeia e todas as ligações como tracinhos. Equivale à fórmula estrutural que vocês aprenderam a fazer em ligação covalente. Aqui a gente tem a fórmula estrutural condensada. Na fórmula estrutural condensada, eu junto os hidrogênios que estão presentes em cada carbono e agrupo junto ao carbono. Então, aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios, CH3. Este carbono tem 2 hidrogênios, CH2. E assim por diante. E eu tenho também a fórmula bastão, que é uma representação mais simples, muito utilizada, onde eu omito todos os hidrogênios da cadeia que sejam principalmente ligados ao carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Na fórmula bastão, cada carbono vira um vértice. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, que é o equivalente aos 4 carbonos da minha fórmula estrutural. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma fórmula bastão, vocês precisam fazer os tracinhos que representam as ligações e vocês vão omitir todos os hidrogênios e cada carbono é um vértice ou uma ponta da fórmula bastão, tá certo? Por último, a gente tem a fórmula molecular, que vocês já conhecem, que representa o número de átomos presentes no composto. Então, eu tenho aqui 4 carbonos e tenho um total de 10 hidrogênios, portanto, C4H10, certo? Mas os compostos orgânicos, eles não são restritos somente a carbono e hidrogênio. Eu posso ter a presença de outros elementos. E aí eu preciso saber quantas ligações esses outros elementos fazem. Oxigênio, que vai aparecer bastante, faz 2 ligações. Nitrogênio faz 3. Enxofre faz 2. E fósforo faz 3. Esses são os elementos que mais aparecem nos compostos orgânicos, mas isso não impede o aparecimento de outros elementos da tabela periódica. Eu sempre vou respeitar o número máximo de ligações que cada elemento faz, seguindo a regra do octeto, ou seja, seguindo os princípios de formação de ligação química, certo? Alguns outros exemplos. Aqui, ó, eu tenho um composto que tem a presença de oxigênio. Eu tenho 2 carbonos e no segundo carbono eu tenho uma ligação com oxigênio que está ligado ao hidrogênio. É muito comum a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio a gente não representar, inclusive na estrutural plana, porque depois a gente vai ver que o O ligado no hidrogênio, ele é a hidroxila, que é uma característica de alguns compostos orgânicos. Então, a gente junta OH, tá certo? Fórmula condensada, CH3, que eu tenho 3 hidrogênios no primeiro carbono, CH2, 2 hidrogênios no segundo carbono e o OH se mantém. Na bastão, tomem muito cuidado.
Eu tenho 2 carbonos aqui, 2 carbonos. Este tracinho aqui é o tracinho de ligação do segundo carbono com o oxigênio. Equivale a este tracinho aqui. Não tem carbono na ponta deste traço. Então, não contem aqui como um carbono, senão eu estaria desenhando 3 carbonos ao invés dos 2, que é o que a fórmula precisa, tá certo? Fórmula molecular C2H6O. Mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma ligação dupla do segundo carbono com o oxigênio. Então, na minha fórmula condensada, a minha ligação dupla vai estar representada. E na fórmula bastão também. Então, na bastão eu posso representar 2 ou 3 tracinhos, no caso de uma tripla, e eu vou representar no mesmo elemento que estava na fórmula estrutural, certo? É possível também fazermos a conversão inversa. O que isso significa? Eu posso pegar uma fórmula bastão e converter para estrutural plana. Para isso, eu tenho que lembrar que cada vértice é um carbono e cada carbono precisa fazer 4 ligações, ou seja, eu vou completar os hidrogênios que não estão escritos nessa fórmula. O que eu aconselho vocês? Marquem os hidrogênios com tracinhos. Então, vamos fazer juntos aqui. Esse carbono aqui da esquerda, ele só tem um tracinho saindo dele, o que significa que só tem uma ligação representada. Então, ele precisa de 3 hidrogênios. Então, 1, 2, 3 hidrogênios que ele vai possuir. Este carbono aqui, ele tem uma ligação para a esquerda, uma para a direita e uma para cima. Ou seja, ele precisa de somente mais um hidrogênio. O carbono de cima só tem um tracinho saindo dele, ele precisa de 1, 2, 3 hidrogênios. Este carbono aqui tem 2 tracinhos, 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios. O mesmo vai acontecer com este, 1, 2 hidrogênios. E o carbono da ponta, 1, 2, 3 hidrogênios. Quando eu vou passar para a fórmula estrutural, eu vou contar os carbonos que estão ligados em sequência. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. E vou escrever primeiro esses 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No segundo carbono, na sequência, eu tenho um para cima. Então, eu venho aqui no segundo carbono, puxo um tracinho para cima e escrevo esse carbono de cima. E aí, coloco os hidrogênios equivalentes de cada um deles, tá certo? Então, marcar os hidrogênios facilita para fazer essa transição, porque você vai perceber onde falta hidrogênio na fórmula. Mais um exemplo aqui. Neste caso, a cadeia tem uma ligação dupla e tem um oxigênio no meio da cadeia. Então, vamos lá. Carbono da esquerda só tem uma ligação, 1, 2, 3 hidrogênios. Este carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações. Por quê? Porque a dupla conta como 2 ligações. Então, 1, 2, 3. Então, ele vai precisar de um hidrogênio. O mesmo vai acontecer com esse carbono aqui. Está fazendo 2 para a esquerda e uma para a direita, precisa de um hidrogênio. Aqui não tem carbono, nem aqui. O oxigênio já está fazendo as suas 2 ligações, então ele está certinho. Carbono da ponta, 1, 2, 3 hidrogênios. Ou seja, na minha fórmula estrutural plana, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, um oxigênio e mais um carbono. A ligação dupla tem que estar na mesma posição da bastão. Então, se eu estou na ligação dupla entre o segundo e o terceiro carbono, ela tem que estar entre o segundo e o terceiro carbono, certo? Eu também posso fazer a contagem da fórmula molecular diretamente da fórmula bastão, o que é muito pedido em questões, principalmente questões de concurso. Eu não preciso desenhar estrutural plana, até mesmo porque se for um composto maior, como por exemplo a adrenalina, que eu coloquei aqui como exemplo real, dá muito trabalho desenhar a fórmula estrutural plana de um composto deste tamanho. Então, o que eu posso fazer? Eu pego a minha fórmula bastão, marco os hidrogênios e depois conto o total para dar a fórmula molecular. Então, vamos lá. Este carbono aqui, ele não vai ter hidrogênio, por quê? Porque ele já tem
4 ligações saindo dele, porque a dupla eu conto como 2. O mesmo vai acontecer com esse aqui de baixo. Este daqui de cima, ele tem 3 ligações, então precisa de um hidrogênio. Este daqui de baixo, 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Este daqui, 3 ligações também, precisa de um hidrogênio. Esse carbono aqui já possui 4 ligações, porque a dupla conta como 2, então aqui não tem hidrogênio também. Este daqui já tem 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Aqui tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. O N aqui já está com um H, então ele já está com as 3 ligações que ele precisa, não preciso mexer. E esse carbono da ponta, 3 hidrogênios. Agora eu preciso contar o total para dar a fórmula molecular. Preciso contar carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Hidrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque eu tenho que contar os escritos também. E eu tenho 3 oxigênios e 1 nitrogênio. Portanto, a fórmula molecular da adrenalina vai ser C9H13O3N, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!